a eleição de São Paulo e de Recife. Vamos juntar as duas aqui no mesmo bloco, né? Tanto São Paulo como Recife está confinado a um horizonte político que é, de um lado, candidatos reacionários, candidatos fascistoides. Então, no caso de São Paulo, é o Ricardo Nunes e o Ricardo Salles. No caso de Recife, é talvez um candidato da família Ferreira, né, que está em dúvida se vai lançar ou não, e o Gilson Machado, que tem pretensão de ser candidato, né? Então, você tem um espectro reacionário, você tem um espectro liberal, é isso, candidatos que são a mesma coisa. Aqui em Pernambuco, liberais de esquerda, liberais progressistas e tal, neoliberais progressistas, mas aqui em Pernambuco, Túlio Gadelha, João Campos e tal. Em São Paulo, Tabata Amaral. E não tem ninguém fazendo um debate sobre os problemas fundamentais da classe trabalhadora, tanto em São Paulo como em Recife. Aqueles que poderiam fazer um debate mais de fundo sobre a situação da classe trabalhadora, sobre estatizar os transportes, sobre acabar com o déficit de moradia, sobre acabar com a farra das OS na saúde, sobre enfrentar de verdade a violência, sobre rever os processos de privatização que estão inseridos na coleta de lixo, na iluminação, na zeladoria de praças e ruas, etc., estão fazendo o velho concurso de bom moço. Não, eu tenho um diálogo, eu sou moderado, eu converso com a PM, eu converso com o João Dória, eu sou amigo do João Dória, eu sou amigo do comandante da PM, e por aí vai. Isso em São Paulo, né? Em Recife, a candidata, até agora que se apresentou, a pré-candidata, né, do PSOL, também não demonstra nenhuma contundência, também não demonstra nenhum projeto para Recife que faça crítica pela esquerda ao João Campos. Então, veja, eu acho que a gente está perdendo uma oportunidade, porque eleição municipal é um momento também, como toda eleição, de você fazer uma disputa de consciência, né? De fazer uma disputa de projeto, sabe? Momento de você reafirmar um campo político. É o momento de você colocar as pautas e as bandeiras máximas também. Veja, muito se debateu, por exemplo, sobre Marta Suplicy. Eu acho horrível a Marta Suplicy como vice da chapa do Guilherme, pelo que a Marta Suplicy representa nos últimos anos. Mas o problema central para mim é nem esse. É a tática de campanha que o Guilherme adotou, né? Então, a tática que silencia o novo teto de gastos, é uma tática que silencia a privatização de presídios, é uma tática que tenta fazer um concurso gênero ideal. Eu sou moderado, eu dialogo, eu falava com a PM, eu falava com o João Dória, não sei o quê. Enfim, eu acho isso despolitizante, eu acho isso ruim. Eu acho que a sobrevalorização do efeito Lula, eu acho que a galera... Porque o Lula faz isso, eu acho que a galera acha que todo mundo que fizer vai ganhar a eleição feito o Lula ganha. Só que não é bem assim, gente. O Lula é uma figura particular na política brasileira. Então tem coisas que o Lula faz que só o Lula pode fazer. Se alguém tentar replicar, vai dar errado. Então o Lula tem uma margem de flexibilidade de política eleitoral que mais ninguém tem no Brasil, não. Prova disso, alguém citou, o Jimmy Bro citou o Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo tentou repetir a tática do Lula no Rio de Janeiro em 2022. Deu certo? Deu certo não, né? O Marcelo Freixo saiu politicamente menor de uma maneira assustadora, né? Da eleição. Ele politicamente reduziu o tamanho dele. Veja, eu tenho uma dúvida enquanto cientista social, enquanto pensador. Eu tenho uma dúvida real se agrega votos você chegar e dizer... Não, eu tenho um ótimo diálogo com a PM, eu dialogo com todo mundo. Isso traz realmente votos? Sinceramente, eu tenho muitas dúvidas sobre isso, sabe? Eu gostaria muito de ter acesso às pesquisas quantitativas e qualitativas que os marqueteiros fazem para dizer que isso é um elemento que atrai voto. Aliás disso, eu acho que existe uma armadilha política, tanto em Recife quanto em São Paulo, que é, aqui em Recife, a deputada Dani Portela, que é pré-candidata a prefeita, ela virou lulista de carteirinha, né? A principal definição dela do que é ser de esquerda é ser lulista. Eu fico me perguntando, como é que a população de Recife vai ver um diferencial na deputada Dani Portela para votar nela, se a grande marca dela de ser de esquerda é ser lulista, não é isso?
Mas Lula apoia João Campos. Lula vai estar na campanha de João Campos. Vai mandar vídeo. Há um problema político aqui. É isso mesmo. A deputada Dani Portela escolheu como caminho político, com todo respeito, que ser de esquerda é ser lulista. Beleza, lulista por lulista o João Campos é. Como é que você vai criar uma diferenciação política? Como é que você vai deixar claro para o povo trabalhador de Recife que você tem uma proposta diferente do João Campos? Como é que você vai convencer o povo trabalhador que ele tem que votar em você e não em João Campos? Isso por um lado. Por outro, eu acho que tem um problema político também para São Paulo. Veja, o Guilherme, deputado Guilherme Boulos, ele vai investir na tática que é: ah, não, eu sou moderado, eu dialogo, eu sou moderado, eu dialogo, eu sou moderado, eu dialogo. É essa tática de construção comunicativa dele de discurso? Veja, se for essa tática, eu fico me perguntando como é que ele vai se diferenciar da Tabata Amaral. Porque a Tabata Amaral tá ali com uma expressão de voto significativa, tem 10, 11%. Se o Datena for mesmo vice dela, que eu não coloco fé, o Datena sempre desiste, o Datena vai agregar votos, viu, gente? Se vai agregar 3%, se vai agregar 4%, 5%, é um debate, mas assim, o Datena vai agregar votos. Aí vamos dizer que a Tabata Amaral chegue próximo de 15%, 16%. Imaginar, se o Datena realmente for vice. E o discurso central de campanha do Guilherme é esse: eu sou moderado, diálogo moderado. Como é que ele vai se diferenciar da Tabata Amaral? Um público médio, paulistano, vai olhar assim, vai ver, porra, é mesmo. Então quer dizer que o bom é ser moderado, é ser do diálogo, é isso mesmo? Então é melhor votar na Tabata, que encarna esse perfil há anos. Então, às vezes, a impressão que dá é que na ânsia de construir uma tática eleitoral, ou na ânsia de conseguir mais visibilidade política no imediato, se esquece uma questão estratégica de longo prazo. Então, por exemplo, Recife, hoje, para mim, tem um problema. Não vai ter, até esse momento, uma candidatura de oposição à esquerda consistente do ponto de vista programático ao João Campos. Isso é um problema seríssimo. São Paulo também tem um problema. Tendencialmente, não vai ter uma candidatura de esquerda. Vai ter candidatura centro-esquerda, a do Guilherme. Vai ter uma candidatura centro-direita, a Tabata Amaral. Vai ter uma candidatura de extrema-direita, do Ricardo Nunes. E vai ter uma candidatura fascista, que pode ser do Salles ou do Kim Kataguiri, né? Então, assim, problemático. Na maior capital do Brasil, ruim, muito ruim para correlação de forças, muito ruim para a cultura política da classe trabalhadora, muito ruim para o debate político ideológico, muito ruim que Recife é uma das capitais mais importantes do Nordeste, desde uma perspectiva de tamanho populacional, de tamanho econômico, de influência cultural, tenha uma eleição que seja marcada por um debate entre direita e neoliberalismo progressista, sabe? Mas é isso, eu acho que tem muita água para rolar ainda, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer, acho que falta muito tempo ainda para a eleição, então nada está perdido, viu, gente? Nada está perdido. Mas, Jones, pesquisas têm dado que o principal problema do eleitorado com Boulos é por conta do extremismo percebido nele. Será que a estratégia atual não é a melhor maneira de combater? Veja, eu teria que ler essas pesquisas. Isso por um lado. Outra questão é que, veja assim, historicamente em São Paulo, há fatias do eleitorado que são mais ou menos consolidados. Então, assim, quem é o eleitorado que acha Boulos extremista? O eleitorado de Pinheiros, que historicamente vota no PSDB, paciência, tá ligado? Esse povo não vai votar no Boulos. A contradição aqui de classe. Eu tenho uma curiosidade, para além de todo um debate político, eleitoral, para além de um debate moral, ético, de tática, sobre Marta Vice, sobre tática eleitoral, eu tenho uma curiosidade de cientista social, sabe? Eu tenho uma curiosidade mesmo de ler um embasamento para certas táticas eleitorais. Em Sapopemba, no Campo Limpo, no Capão Redondo, em Pirituba, é isso mesmo, a galera não vota em Boulos porque acha ele extremista? Não sei. Eu teria que ser convencido disso, viu, gente? Eu teria que ler o material, teria que ler pesquisas, eu teria que ter acesso a esse conteúdo para ver se é isso. Eu tenho sérias dúvidas.